Olá, nós somos da Universidade de São Francisco, Swift, Campinas. Estamos no 8º semestre de Engenharia Elétrica. Meu nome é Cleidson. Nosso grupo está apresentando aqui o segundo vídeo referente ao projeto interdisciplinar, referente às disciplinas de microcontroladores e microprocessadores e controle digital. Recapitulando a ideia do projeto, nós pretendemos controlar a iluminação do ambiente de modo a aproveitar a iluminação natural, onde isso é possível, fazendo dessa forma uma economia de energia elétrica e tornando mais confortável o ambiente. Para explicar então a implementação técnica, vamos considerar um ambiente onde a iluminação, as lâmpadas, sejam dimerizáveis para permitir o controle da intensidade luminosa. Estamos considerando uma iluminação baseada em LED, como as populares fitas de LED encontradas no mercado, alimentadas em 12 volts DC. Então a iluminação do ambiente será captada por um fotossensor, um sensor de luminosidade, pode ser um fotodiodo TIO32 ou um LDR, o que se mostrar mais adequado. Esse sinal será enviado ao microcontrolador, que fará a conversão para digital. Ele vai ter como referência um set point e fará o tratamento do sinal no domínio discreto e vai atuar sobre uma saída que controla diretamente a intensidade da iluminação. Então a intensidade variando. Nós escolhemos o microcontrolador Arduino por se tratar de uma arquitetura consagrada e por ter um vasto material. Aplicando corretamente as interfaces, nós vamos conseguir lapidar a malha de controle melhor. Então temos aí uma janela, por onde vai entrar a iluminação natural, como exemplo. Então está incidindo a iluminação aí e o fotossensor vai alimentar o Arduino, que vai atuar na iluminação de saída. Então, se tiver uma interferência também externa nessa iluminação, ela vai diminuir a intensidade da iluminação externa e vai fazer o Arduino compensar aumentando a iluminação na saída, como a gente está vendo aí. Algumas considerações devem ser feitas. No caso, como o controle da iluminação será pulsado, vai ser mais explicado mais adiante, a luz emitida também será pulsada. Então talvez seja necessário colocar um capacitor, que é um elemento integrador, para filtrar esse sinal de entrada pulsado e deixá-lo o mais próximo possível de um sinal DC. Bom, eu sou o Vinícius César e farei uma breve apresentação sobre o Arduino, hardware que utilizaremos para fazer a comunicação do nosso protótipo. O Arduino possui uma arquitetura muito interessante. É alimentado com uma tensão DC que varia entre 7 a 12 volts. E em seu layout possui um microcontrolador da Atmel, o Atmega 16U2, considerado o cérebro do hardware. Em sua interface, possui 14 portas digitais, representadas do pino 0 ao pino 13, cuja finalidade é a detecção ou transmissão de sinais digitais. Dentro das portas digitais estão aquelas que geram sinais analógicos utilizando a modulação por largura de pulso, PWM. Temos um conector micro USB, ao qual é usado para fazer a comunicação serial com o computador. Possui também um pino de reset externo, além de conectores de tensão de circuitos externos, de reset interno e pino para regulação de tensão, o IOREF. Possui 6 portas analógicas, identificadas do pino A0 até o pino A5.
e sua principal função é a leitura de sinais provenientes de sensores. Dentro do tema que estamos abordando, e com a matéria relacionada ao projeto, propomos trabalhar com Arduino, pois possui uma linguagem simples e aberta, além de ser um hardware muito acadêmico e atender a todos os requisitos que serão necessários na elaboração do nosso projeto, como por exemplo, a conversão de sinal analógico para a representação da entrada em sinal digital do nosso sistema. Bem, conforme mencionamos, o nosso projeto utilizará o Arduino como hardware para os cálculos de controle e utilizaremos o PID, controle proporcional, integral e derivativo. Só explicando um pouco sobre o controle PID. O controle PID é constituído por três componentes principais. O controle proporcional, onde a saída varia em função do erro entre o valor do processo e o setpoint. O controle integral, a saída varia em função do tempo de correção do erro até o setpoint. O controle derivativo, a saída varia em função da variação do erro. Quanto maior a variação, maior a resposta, sendo ideal para amortecimento de picos e de saltos. Dessa forma, o controle fará com que o sinal de erro seja minimizado pela ação proporcional, zerado pela ação integral e obtido com uma velocidade antecipativa pela ação derivativa. Pelo diagrama de blocos, pode-se notar que o erro é a diferença entre o setpoint e a variável de processo, sendo aplicado o controlador PID que gera a variável manipulada para o controle do processo. Os distúrbios, nesse caso, serão as variações da luminosidade, como uma sombra gerada por um anteparo ou até mesmo uma fonte luminosa gerada por uma lanterna, por exemplo. Conforme o resultado dos testes e simulações, que irão compor a próxima etapa do nosso projeto, pode-se ainda anular a componente derivativa, mantendo-se um controle do tipo PI, proporcional integral, tendo em vista que a aplicação não possui grandes variações no tempo da variável de processo. Olá, eu sou o Frederico e agora eu vou falar um pouco sobre o PWM, sobre essa modulação, o que ela é, o funcionamento dela, também falar já sobre algumas vantagens. Bom, o PWM ele é uma sigla do inglês que significa Pulse Width Modulation. Traduzindo, seria uma modulação por largura de pulso. Ela refere-se a um conceito de pulsar rapidamente um sinal digital em um condutor, podendo ser usado em várias aplicações. Essa técnica ela é uma técnica de modulação que pode ser utilizada para simular uma tensão estática variável e é comumente aplicada no controle de motores elétricos, aquecedores, em um sistema de iluminação LED, como é o caso do nosso projeto, e outros sistemas também onde tem que fazer alguma diferenciação de intensidades ou frequências. Bom, então o PWM ele é uma técnica usada para a geração de sinais analógicos de um dispositivo digital, como um microcontrolador. E hoje em dia ela é tão eficiente que quase todos os microcontroladores modernos hoje eles possuem um hardware dedicado à geração desse sinal PWM. Falando um pouquinho sobre um sinal analógico, o sinal analógico é aquele que possui o seu valor variando continuamente com uma resolução infinita em tempo e magnitude. É fácil fazer uma diferenciação entre um sinal analógico para um digital, pois os sinais digitais eles tomam valores de um conjunto finito de possibilidades já pré-determinadas, como um conjunto 0 volt e 5 volts, onde neste caso, quando aplicado 5 volts, um dispositivo estaria ligado, e quando fosse aplicado 0 volts, o dispositivo estaria desligado. A vantagem da utilização de uma técnica como a do PWM é que o sinal ele permanece digital durante todo o percurso.
desde o processador até o sistema já controlado, e nenhuma conversão de digital para analógico é necessária. Ao se manter um sinal digital, os efeitos de ruído eles são minimizados, pois o ruído só pode afetar um sinal digital se ele for forte o suficiente para fazer a alteração de uma lógica 0 para uma lógica 1 e vice-versa. Portanto, o PWM é nada mais nada menos do que uma maneira de codificar digitalmente níveis de um sinal analógico. Para conseguirem nosso projeto o efeito desejado de uma lâmpada dimerizável, onde ela se mantém acesa o tempo inteiro, apenas a sua intensidade luminosa vai variando, é necessário aumentar ou diminuir a largura do pulso no momento da modulação. O mesmo acaba acontecendo em outras aplicações do PWM. Aqui na figura ao lado, nós vemos essa aplicação do PWM, onde o brilho do LED ela vai variando de acordo com a largura do pulso.